Boa tarde, agora 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando da audiência pública realizada esta manhã aqui no Palácio Pedro Ernesto para discutir assuntos ligados à Guarda Municipal. Eu acompanhei. Audiência pública promovida pela Comissão Permanente de Assuntos Ligados ao Servidor Público, presidida pelo vereador Jorge Felipe, ouviu representantes da Guarda Municipal sobre as reivindicações dos agentes da instituição. Na pauta, a reformulação na Lei Complementar 135 do Poder Executivo, que instituiu o plano de cargos, carreiras e salários da instituição, o déficit de servidores e a melhora nas condições de trabalho dos agentes. O encontro contou com a presença de vereadores, do deputado estadual Rodrigo Amorim, do comandante da Guarda Municipal, inspetor-geral José Ricardo Soares da Silva e representantes dos servidores. E uma outra audiência, também realizada esta manhã, discutiu o projeto que cria política de dados abertos no município do Rio de Janeiro. Mariana Rosadas tem as informações. A Comissão de Ciências, Tecnologia, Comunicação e Informática realizou uma audiência pública nesta quinta-feira para discutir o projeto de lei 552 de 2021, que institui a política de dados abertos no município do Rio de Janeiro. A intenção é publicar os dados contidos nas bases de órgãos e entidades da administração pública em todos os níveis e no âmbito do Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas. O compartilhamento das informações é destinado ao uso do setor público e da sociedade e deve ser disponibilizado em um portal de transparência único da cidade. O Conselho de Ética da Câmara do Rio se reúne hoje para votar o relatório final sobre o caso Gabriel Monteiro. O relator pede a cassação do mandato do vereador por quebra de decoro parlamentar. Para aprovar o relatório é necessária a maioria dos votos de membros do Conselho. Caso isso aconteça, a representação contra o parlamentar é encaminhada à mesa diretora da Casa para ser incluída na pauta das votações em plenário. A defesa e os vereadores terão o direito de se manifestar no plenário com a votação ocorrendo de forma aberta. Para que Gabriel Monteiro seja cassado, são necessários os votos de 2/3 dos parlamentares, isto é, 34 votos. 20 projetos em segunda discussão foram aprovados na sessão extraordinária desta quarta-feira. A reportagem é de Simone Braga. Entre as propostas estão as que incluem no calendário oficial da cidade a campanha Novembro Azul, que trata do segundo câncer mais comum entre os homens, o câncer de próstata, que fica atrás apenas do câncer de pele. Aqui inclui no guia oficial e no roteiro turístico e cultural do município o Alto Vidigal Brasil e o Dia Municipal da Luta contra as Mudanças Climáticas. É importante que aqui no município nós tenhamos consciência e preservemos o nosso meio ambiente, até porque sem ele nenhum de nós estará aqui e principalmente as próximas gerações. Outros projetos aprovados foram o que trata da obrigatoriedade da divulgação dos canais de atendimento do Centro de Valorização da Vida em órgãos e repartições do município e privadas. O que prevê o atendimento prioritário em estabelecimentos que funcionam em lojas com mais de um andar e o que cria o programa Biblioteca Digital nas bibliotecas e escolas públicas do município. Durante a sessão, os parlamentares também aprovaram 5 projetos de lei em primeira discussão. Entre eles, o que inclui na Lei número 5.242 de 2011, a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, em reconhecimento de sua utilidade pública. Também aprovado o projeto de lei que inclui a Semana do Turismo da Zona Oeste no calendário oficial da cidade. Veja também alguns projetos que estão na ordem do dia da sessão desta quinta-feira. Mari Rosadas de volta com os detalhes. Os parlamentares cariocas debatem hoje, em primeira discussão, o projeto de lei que cria a linha de transporte especial para o circuito Polos Gastronômicos, o que autoriza a utilização da calçada em frente aos estabelecimentos comerciais, o que institui o Estatuto Municipal da Promoção e Igualdade Racial no município, o projeto de lei que destina espaços reservados e adaptados para pessoas com transtorno do espectro autista em estádios e arenas esportivas com capacidade igual ou superior a 20 mil pessoas no Rio e o que cria o Programa Especial de Acolhimento e Pernoite de Pessoas em Situação de Rua. A
A Comissão Especial do Plano Diretor da Câmara Municipal realizou na noite desta quarta-feira a 10ª reunião territorial do Plano Diretor. Os vereadores ouviram as propostas da Prefeitura e as necessidades dos moradores da área de planejamento 5.1, que reúne 12 bairros da Zona Oeste do Rio. Foram quase 3 horas de audiência realizada na sede do Bangu Atlético Clube. Na plateia, moradores da área de planejamento 5.1, que reúne 12 bairros: Realengo, Padre Miguel, Senador Camará, Jericinó, Deodoro, Vila Militar, Magalhães Bastos, Campo dos Afonsos, Jardim Sulacap, Jabur, Vila Kennedy e Bangu. A região tem cerca de 671 mil habitantes, de acordo com o censo de 2010 do IBGE. 18% moram em favelas. Mobilidade, meio ambiente e habitação estiveram entre os temas discutidos. Jéssica Ohana, assessora técnica do IBAM, destacou os parâmetros urbanísticos, como usos do solo, gabaritos e o potencial construtivo da região. É um fator muito importante porque ele indica para a gente onde o plano está indicando o adensamento ou não adensamento do Rio de Janeiro, né? Então, ele é um número que o plano dá, lá não tem uma área específica no anexo que ele indica. Ele é a relação entre a área total edificável, né, o quanto eu posso construir, e a área do terreno. Ele é dado por um número. Então, se eu tenho um potencial construtivo, né, um coeficiente de 1, significa que eu posso construir uma vez a área do terreno. Felipe Manhães, gerente de planejamento local, falou sobre a questão dos alagamentos e as propostas de drenagem. Ela vai estabelecer 20% do terreno livre para que seja absorvida essas águas de chuva. Tá, isso nas partes dos terrenos particulares. Nos públicos, há a criação de jardins de chuva e canteiros drenantes, faixas de serviço nas calçadas de piso permeável e faixa drenante nas praças e estacionamentos. Marcos Cerqueira, integrante do Conselho Consultivo do Parque Estadual da Pedra Branca, chamou a atenção para a questão ambiental. Gostaria de alertar que no dia 21 de agosto do ano passado, eu entreguei em mãos uma matéria sobre aquecimento global. E a área mais afetada será a área de Realengo, a Zona Oeste pobre. E estamos lutando pelo Parque Realengo 100% verde. Porque se houver desmatamento, tudo isso que nós estamos falando daqui é só para dizer, botar no papel. A gerente de macroplanejamento da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano fez uma avaliação positiva da audiência. Eu acho que a audiência foi muito democrática. Trouxe uma série de discussões fundamentais, demandas já antigas e que muitas delas podem ser incorporadas ao plano diretor, outras serão encaminhadas aos órgãos técnicos para que possam agir rapidamente na solução dos problemas, como a questão das linhas de ônibus que estão retornando, por exemplo, ou obras de drenagem. Apesar da crise, os lojistas estão otimistas com as vendas para o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo. Segundo pesquisa da FEComércio, a data deve injetar R$640 milhões na economia do estado, cerca de 40% a mais que no ano passado. Eu fui num shopping na zona sul do Rio ver como está o movimento. Na véspera do Dia dos Pais, tem gente que ainda não decidiu o presente. Tem que pensar e dividir aí o orçamento para atender, né, o pai e o marido. Aqui nesse shopping, na zona sul do Rio, as opções para presentear os pais variam entre roupas, sapatos e perfumes. Segundo pesquisa da FEComércio, a expectativa média de gasto é de cerca de R$180, mas também está valendo a criatividade para agradar o pai com preços que caibam no bolso. Ser criativo é essencial hoje em dia para conseguir surpreender, né? Será o primeiro Dia dos Pais sem as restrições sanitárias por conta da Covid-19. Os indicadores estão melhorando cada vez mais, o público está se sentindo mais seguro para vir passear, para vir viver experiências. Eu acho que está ansioso pelo contato, pelo convívio. Então a nossa expectativa é de que os encontros aconteçam mais também agora, nessa data, e aí, consequentemente, as vendas acontecem. A demanda sinaliza aí uma visão positiva, né? Um volume tão grande aí de movimentação num momento de crise, de instabilidade, dólar alto, inflação, juros, desemprego, um alento para o setor de comércio e serviços, que durante esses 2 anos de pandemia foi duramente impactado, e o Dia dos Pais ele serve de termômetro para as compras de final de ano. A coordenadora jurídica do Procon Carioca chama a atenção para a importância de se pesquisar preços e dar dicas para o consumidor.
Em razão da comemoração pelo Dia dos Pais, o Procon Carioca realizou uma pesquisa de preço dos 30 produtos normalmente buscados, né, nessa época do ano para presentear os pais. E o que chamou bastante a atenção do órgão foi que desses produtos, apesar de ser o mesmo produto, né, comercializados em grandes sites de e-commerce, a variação de preço apurada pode ser significativa. Em alguns casos, esse valor mais do que dobrou de um site para o outro para um mesmo produto. É sempre bom a gente ter esse comparativo, tanto da loja física quanto também da internet. Então, no ambiente online, geralmente costuma ser um pouquinho mais barato, né? Mas a loja física você acaba conseguindo pegar o produto, dar uma analisada, então facilita bastante também. E eu me despeço de vocês. A primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações em câmara.rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e na segunda edição do Câmara Rio Notícias, às 19h40. Obrigada pela companhia e até amanhã.